Olá pessoal, Matheus aqui. Nós acabamos de ter a tão antecipada reunião do Fed do dia de hoje, então vamos falar tudo o que aconteceu e eu já adianto que foi um pronunciamento bastante neutro. Ficou claro que o Jay Powell se esforçou bastante para dar um posicionamento bem neutro para os mercados, então nós não tivemos nenhuma grande notícia ruim, mas também não tivemos nenhuma grande notícia boa. A única notícia boa que eu posso dar para vocês é dar uma olhada aí no link na descrição para cadastrar o seu e-mail e receber um código de lançamento muito mais barato quando chegar o momento de nós lançarmos os nossos programas aqui sobre investimentos, que serão lançados muito em breves aí, quem sabe até julho já esteja tudo lançado aí no mercado. Será muito interessante, tudo com base na estatística. Mas agora vamos falar aqui sobre o que o Fed disse, afinal de contas. Bom, primeira coisa, né? O Fed aumentou a taxa de juros em 25 pontos base, o que já era muito esperado pelo mercado, então nenhuma grande novidade aí. Mas aqui, pessoal, eu estou olhando com vocês para o relatório lá que o Fed emite, né, logo quando divulga a sua taxa de juros. Aliás, que ele divulga a taxa de juros através desse relatório. E vejam que tem alguns trechinhos aqui riscados, tá? Não é que o Fed colocou isso com os trechos riscados, tá, pessoal? Isso aqui é um relatório que pega exatamente o mesmo texto da última reunião e coloca junto com o texto da nova reunião. Então, o que está riscadinho é porque foi abandonado este texto, tá? Esse texto foi utilizado na reunião passada, mas não mais na reunião atual, e o que está em azul está substituindo aquilo que foi riscado. Então vejam que basicamente ele reaproveita bastante deste texto aqui, mas tem algumas diferenças interessantes para a gente dar uma olhada. A primeira delas é que eles falaram aqui desenvolvimentos recentes, né? Ou melhor, falaram na última reunião, desenvolvimentos recentes provavelmente levarão a uma situação de aperto no crédito, tá? Porque da última vez que a gente teve a reunião do Fed estava muito próximo aí ainda daquela todo aquele drama lá com os bancos americanos. E vejam que agora, né, esta antecipação de uma condição mais apertada foi retirada e foi colocada, né, condições mais apertadas do crédito, ou seja, já estão mais apertadas. Achei interessante que eles destacaram isso. Outra coisa que foi interessante também, que nós vamos voltar a essa questão na hora de falarmos ali sobre o que as pessoas perguntaram para o Jay Powell, é que ele riscou aqui que o comitê antecipa que como ele utilizou aqui um termo complicado, né? Firming, firmamento, não é firmamento, né? Firmamento é outra coisa. Firming seria um fortalecimento adicional aqui no aperto da economia, né? Esse foi o termo que ele utilizou ali na reunião passada. E veja que na reunião passada ele falou que o comitê antecipava que mais um apertozinho aqui seria necessário, mas veja que agora isso daqui tudo foi riscado e que agora ele mudou totalmente este texto aqui, provavelmente para dar a entender que já não terá mais essa antecipação. Aliás, que perguntaram para ele, né, se haveria um novo aumento de juros, e ele respondeu claramente: olha, a gente retirou do texto a parte dizendo que a gente antecipava, então a gente já não antecipa mais, mas não significa que não possa haver, tudo vai depender dos dados que virão, dos dados que serão divulgados e tudo mais. E aí nós temos, né, nós vamos para o que o Jay Powell efetivamente falou ali no seu discurso, na sua coletiva de imprensa. Ele começou dizendo que os bancos estão sólidos e resilientes. Acho que ele quis destacar isso por conta do recente problema ali com o First Republic Bank, que já era algo bem antecipado pelo mercado. Eu, inclusive, falei do First Republic como mais provável para quebrar, quando eu fiz o vídeo lá sobre os próximos bancos a quebrar. Eu falei, o First Republic seria o mais provável a ter problemas, e não deu outra, ele teve problemas aí. Mas o mercado já estava antecipando muito disso daí, então ninguém ficou tão chateado assim com este evento. Inclusive, o mercado estava um pouco assim otimista, né, no começo dessa reunião do Fed. Aqui está, a S&P 500 estava subindo 40%, agora ela está caindo 40%, não, 0,4%, e agora está caindo 0,4%. Então deu uma invertida aí total, né? Então por aí vocês já veem que o Jerome Powell falou também não foi muito animador, né? Como eu disse, ficou ali numa zona neutra, sem grandes novidades, mas também não animou o mercado, tá?
Principalmente algumas declarações que ele fez aqui que contribuíram para isso. Então ele falou que o processo de reduzir a inflação ainda tem um longo caminho aí pela frente. Ele disse que vai demorar para os efeitos dos aumentos serem totalmente sentidos pela economia. Isso é muito relevante porque o mercado estava antecipando muito nessa questão do corte dos juros, o mercado querendo ali os cortes ainda neste ano. E aí começaram as perguntas dos repórteres, né? Os repórteres sempre tentando tirar ali algumas informações adicionais do Jay Powell. E aí perguntaram para ele, e aí, vai aumentar mais? Você antecipa novos aumentos? Foi daí que ele destacou aquilo que eu já falei para vocês, que eles retiraram o texto ali da coletiva de imprensa. Retiraram o texto que eles antecipavam um aumento. Perguntaram sobre a previsão de uma recessão, porque se vocês forem lembrar, eu acho que eu cobri isso num vídeo, não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Teve ali uma época que uma parte do Fed soltou um relatório falando que eles acreditavam sim em uma recessão, acreditavam que haveria uma recessão. Então perguntaram para o Jerome Powell, e o Jerome Powell falou que o Fed tem vários departamentos e que ele acha saudável que haja visões diferentes dentro do Fed, mas que mesmo as pessoas que antecipam uma recessão, falaram em uma recessão leve. Então, ele também não está esperando aí nenhum grande problema. Aliás, que ele voltou com o discurso dele de acreditar em um pouso suave. Lembrem-se que ele vinha batendo nesse discurso muito forte ao longo de diversas reuniões aí no passado. Depois, na última reunião, ele meio que abandonou isso, não falou mais disso. Mas agora, nessa reunião, ele voltou a mencionar. Perguntaram também para ele sobre o teto de gastos, né? Eu sei que isso daqui não é muito relevante, né? Até algumas pessoas podem me dizer assim, pô, Matheus, teto de gastos, isso é óbvio que eles vão aprovar um novo teto de gastos lá nos Estados Unidos. E realmente, né? A chance disso daí acontecer é muito alta, eu mesmo não me preocupo com isso, mas é o drama que sempre rola aí no mercado. E ele deu uma declaração interessante, ele disse o seguinte, ele disse que não se deve assumir que o Fed conseguirá proteger o mercado se este teto de gastos não for elevado. Tá? Mas lógico que a expectativa é que seja elevado, mas só para colocar aí como o problema seria grande, né? Gigantesco se isso não acontecesse, talvez até por isso que seja quase certeza que ele vai acontecer. Mas, né? Nada pode ser descartado no mercado, tudo é possível. Aí nós tivemos uma pergunta muito interessante do Nick Timraos, conhecido também como Nick Leaks, por ser um garoto de recados assim do Fed, certo? Nick Leaks, porque vaza informações do Fed de forma proposital, digamos assim, né? De forma assim discreta, vamos dizer assim, uma forma discreta. Ele perguntou o seguinte: bom, Jerome Powell, você disse que você precisa de dados aí para confirmar o novo curso de ação do Fed, precisa de dados para ver se precisará aumentar mais ainda os juros ou não. E aí a pergunta é: de quanto tempo de dados exatamente você precisa? Você acha que isso supera as 6 semanas que existem entre uma reunião e outra? Foi uma pergunta muito interessante, né? Porque meio que forçava lá o Jay Powell a dar alguma previsão com relação ao prazo que o aperto de crédito irá se manter, né? Ou seja, quanto tempo falta aí para haver cortes nas taxas de juros? E aí eis que o Jerome se esquivou da questão do prazo, ele se esquivou dessa questão muito bem. Disse apenas que ele cogita que o nível suficientemente restritivo da taxa de juros já tenha sido atingido, nível suficientemente restritivo para derrubar, né, obviamente, a inflação para a meta de 2%. Mas com relação ao prazo, não deu nenhuma informação, manteve o discurso neutro. Eu acho que é até isso que chateou um pouco os mercados aí neste momento, porque os mercados estavam esperando alguma coisa aí mais direcionada para haver um corte. Ele não descartou o corte, tá, pessoal? Ele não descartou de forma alguma em alguns momentos. Eu acho que ele até fez um esforço para mostrar que isso daí é possível de acontecer, tá? Mas ele também não foi muito por esse caminho, né? Da mesma forma que ele fez um esforço para dizer que isso é possível, fez um esforço para dizer que eles não estão trabalhando com esta hipótese. Aliás, que perguntaram para eles, né? Muita gente está falando aí que os bancos centrais do mundo irão aceitar uma taxa de inflação maior do que o que acontecia até então, né? Então, muita gente aí esperando que os Estados Unidos passe a aceitar uma taxa de inflação além de 2%. E daí fizeram a pergunta para ele: você estaria ok com uma taxa de
de 3%. E ele respondeu o seguinte: olha, nenhum dos membros aqui, ninguém quer chegar em 3%. O que nós queremos, o que todos os participantes querem é chegar realmente em 2%. Diz também que o mercado de trabalho está muito forte. Aqui que vem a questão dele voltar a acreditar no pouso suave, tá? Só frisando, não é que ele disse que não acreditava mais na última reunião, ele simplesmente parou de mencionar essa questão que ele sempre mencionava em todas as reuniões. Então, eu destaquei isso daqui como um possível sinal de pessimismo ali por parte deles. Mas eis que agora ele voltou a citar isso enfaticamente, falando do mercado de trabalho. E o que ele disse é muito interessante, porque, basicamente, num outro vídeo, se eu não me engano, acho que foi o vídeo da semana passada, não, semana retrasada, nós falamos ali sobre o aumento esperado para o desemprego. Nós falamos que existem várias empresas aí em processo de demissão, até falamos ali sobre os warns, né, aqueles títulos que as empresas têm que divulgar ali, dizendo que elas pretendem fazer grandes demissões nos próximos 60 dias e que isso daí estava aumentando muito, e realmente isso está acontecendo. Está havendo muitas demissões. Mas ele destacou aqui que o mercado de trabalho está muito forte porque, na medida em que ocorrem essas demissões, também ocorrem novas contratações. Ou seja, todo mundo que está sendo mandado embora de um lado está sendo absorvido de outro lado. Está havendo aí um turnover, um giro no desemprego ao invés de um aumento no desemprego. Então ele destacou que há um excesso de demanda por trabalho, que é possível, por conta deste excesso de demanda, ser realmente este momento diferente dos demais. Ele reconheceu que a tarefa do pouso suave é muito difícil. Interessante ele ter falado isso, até então ele não tinha mencionado, mas ele falou o seguinte, olha só, abre aspas. Abre aspas não, porque eu não anotei exatamente as palavras dele, mas o que ele disse foi basicamente o seguinte: ele reconheceu que ter este pouso suave seria um feito incomum na história, tá? Essas palavras ele falou, isso seria incomum na história. Então, ele reconheceu o quanto difícil é esta tarefa, mas reforçou crença em que ela irá ser atingida, reforçou a crença em que não haverá uma recessão ou se houver será muito leve. Essas são expectativas dele, né? Não sabemos, obviamente, o que vai acontecer. Cortes, perguntaram para ele, vai ter cortes afinal? E aí o que ele respondeu foi, nós não acreditamos, ou melhor, nós acreditamos que a inflação não vai cair de forma muito rápida e por isso não faria sentido cortar. Foi nesse momento, pessoal, foi nesta frase aqui que o mercado virou, tá? Até então, os índices lá estavam se aguentando no verdinho, tinham baixado já, mas ainda estavam ali um pouquinho verdinhos. Quando ele falou isso aqui, esquece, foi todo mundo para o vermelho. Agora está mais vermelho ainda, está 0,5% para baixo. Então, os mercados realmente não gostaram tanto assim do que foi dito hoje. Ele disse também que, aliás, o lado positivo, né? Vejam que ele o tempo inteiro tentando contrabalancear, né? É difícil de tomar uma conclusão a partir disso. Mas o lado positivo, né? Ele falou também, olha, assim que houver sinais de que a inflação foi resolvida, tá? E aqui eu imagino que ele esteja falando da inflação de serviços, porque é onde está a maior parte do problema, né? Está na inflação de serviços norte-americana. Assim que houverem esses sinais, aí sim poderão haver cortes, tá? Então, ou seja, por um lado, nós não acreditamos que a inflação vai cair rapidamente e por isso não faria sentido cortar, mas por outro, assim que ela cair, aí poderá fazer sentido cortar, tá? No geral, pessoal, o que eu tiro de conclusão disso é o seguinte: os mercados estão, como eu venho dizendo há um certo tempinho, estão um pouquinho ansiosos por um corte, estão precificando que este corte irá vir mais cada momento, né? A cada dia que passa, conforme nós nos aproximamos para esta data prevista para o corte, está ficando talvez cada vez mais claro que este corte não vai vir tão rápido assim. Nenhuma sinalização foi dada de que o corte vai demorar muito para acontecer, né? Se isso tivesse acontecido, os mercados estariam caindo aí 2% para mais, mas nada disso aconteceu.
continuou naquele tom ali de dar um sinalzinho aqui, mas ao mesmo tempo manter os mercados em banho-maria. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Segunda-feira, ou melhor, ontem, terça-feira, eu soltei um vídeo interessantíssimo sobre vários aspectos do mercado, juntando várias notícias de lugares diferentes, de vários relatórios diferentes, com uma visão muito abrangente sobre o que está acontecendo, inclusive olhando por dentro do capô nos índices, tá? Que estão aumentando aí na bolsa e deixando todo mundo otimista. Olhando ali por dentro do capô, o que exatamente está acontecendo para esses índices subirem. Muito interessante assistir. Não deixem de conferir este vídeo também. E pessoal, chegamos aqui ao fim do assunto sobre o Fed. Mais uma vez, obrigado por assistirem e a gente se vê aí no próximo vídeo.